2024 finalmente está entre nós e junto de muito hype para o próximo GTA, o novo ano trouxe muitos novos jogadores para o Red Dead Redemption 2. Por alguma razão, muitos estão jogando o Western da Rockstar pela primeira vez, e aproveitando esta nova onda de jogadores, eu decidi criar o guia definitivo para iniciar bem no jogo em 2024. Aqui nesse vídeo tu vai receber as melhores dicas para começar a saga do Arthur Morgan equipado das melhores armas, cavalos, equipamentos e também, claro, muito dinheiro. Tudo isso sem dar spoiler sobre a história, então pode assistir sem medo. Esse vídeo ficou bem longo, então eu tomei a liberdade de colocar capítulos para facilitar a navegação, separando as dicas em categorias diferentes. Então tu pode retornar para esse vídeo de tempos em tempos para assistir alguma dica específica. Então se tu curtir esse guia, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa. Ele inclui o guia oficial físico em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e mais 2 pôsteres exclusivos. O sorteio vai ser no dia 4 de fevereiro e tu pode participar tornando-se um membro do canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu também queria dar um recado super rápido. Tu sabia que 2024 é o melhor ano da história para comprar criptomoedas? Mas para aproveitar essa oportunidade, tu precisa aprender a como fazer isso do jeito certo, sem atalhos, pirâmides, day trade, robôs ou qualquer outro tipo de promessa milagrosa. Com o curso InovaFlix, tu tem acesso a uma série de videoaulas sobre investimentos ministradas pelo economista Roberto Pantoja. Ele é autor de livros sobre economia, tendo mais de 50 mil clientes e mais de 4 mil notas positivas na plataforma Udemy. Ele ficou conhecido no mercado financeiro por ter se aposentado em 2017, e nesse curso ele está disposto a te ensinar o mesmo método. Mas diferente do que tu possa estar pensando, o curso não custa milhares de reais, mas apenas 97. Mas pelo link especial, exclusivo para os inscritos do canal do AEG, tu ganha um baita desconto podendo comprá-lo por apenas 47 reais. Além disso, tu também ganha uma aula bônus para aprender a usar o poder da inteligência artificial para investir de forma mais inteligente. E o melhor, se tu não gostar do conteúdo ou achar que é uma cilada, pode ficar tranquilo, pois tu tem até 30 dias para pedir o teu dinheiro de volta. Então para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição, pois o desconto é válido por tempo limitado. Não perde a chance de mudar a tua vida em 2024. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós começaremos esse vídeo falando de um dos tópicos mais importantes, o dinheiro. Logo cedo na história, ainda no capítulo 2, é possível embolsar a incrível quantia de 3 mil dólares. E o melhor de tudo, de maneira fácil e rápida, bastando ir até alguns pontos do mapa, que já estão liberados desde o começo. O primeiro fica na cidade abandonada de Limpany, neste ponto do mapa. Dentro da delegacia haverá um cassível com a primeira barra de ouro, então basta pegá-la e guardá-la na sua bolsa. Nos primórdios do jogo existia um exploit para duplicar essa barra, mas ele já não funciona há muito tempo, então não perde teu tempo. A segunda barra fica localizada em um trem descarrilado próximo do Fort Wallace. Como eu falei, ela tá dentro de um trem acidentado, então basta seguir esse caminho que eu tô fazendo aí no vídeo que tu vai encontrá-la bem facilmente, mas dessa vez não é apenas uma barra, mas sim duas. Então aproveita para explorar os outros vagões também, pois além das barras que eu mostrei, existem diversas joias e outros itens valiosos que podem ser vendidos. O terceiro e último local fica bem próximo do trem descarrilado neste ponto do mapa. Entre todas as localizações que eu mostrei, esta é a mais complexa, pois envolve a resolução de um pequeno puzzle. Ele é bem simples, bastando interagir com as estátuas na ordem certa, então basta seguir o passo a passo que tu tá vendo aí na tela. Por via das dúvidas, eu também vou deixar pelo menos um guia na descrição desse vídeo pra tu assistir com calma, beleza? Após coletar essas barras, tu vai conseguir vendê-las por cerca de 3 mil dólares no contrabandista. O mais próximo fica localizado no Rancho Emerald, com o comércio sendo desbloqueado após a missão O Sustento da América. Mas também existem outros, como em Broad, Saint Denis e demais localidades que já estão disponíveis desde o começo do jogo. E agora que tu é um homem de posses, vai poder usar esse dinheiro para comprar muitas coisas. Mas não pensa que eu tô falando de armas ou cavalos, pois isso eu vou te ajudar a conseguir de graça. Eu tô falando mesmo são dos upgrades no acampamento, então vai direto pro Mirante Horseshoe e dê upgrade em tudo. Além de subir todas as bases da gangue, esses upgrades disponibilizarão um mapa na barraca do Arthur. Esse mapa é bem útil, pois permite que tu faça fast travel para diversas localidades que tu já visitou anteriormente. O bacana é que ele também funciona fora do acampamento da gangue, bastando tu selecionar a barraca enquanto estiver cavalgando. Isso é bem interessante quando tu precisa viajar entre pontos distantes, mas não tá afim de encarar a longa jornada, especialmente quando a gente ainda não tem um cavalo tão bom assim. E falando em cavalos, chegou a hora de falar deles, dos queridos equinos, responsáveis por desempenhar um dos papéis mais importantes de todo o jogo, o de transporte. O cavalo que tu pega no celeiro da Sé
série e é bem decente, mas existem opções bem mais interessantes para o começo do jogo. O primeiro e mais manjado deles é o Puro Sangue Árabe Branco, carinhosamente apelidado por mim de Puro Sangue Covarde. Nós podemos encontrá-lo no Lago Isabela, próximo de Coulter. Ao avistá-lo no meio da neve, basta laçá-lo e passar um pequeno perrengue para domá-lo. Feito isso, basta transferir as celas e tu já tá com um novo cavalo. Muitos desdenham do Puro Sangue Árabe por conta da sua covardia, já que ele é uma péssima montaria para caças, já que se assusta bem fácil com predadores. Mas eu acho ele uma ótima opção para o começo do jogo, já que é um dos cavalos mais rápidos. Além desse branco, também existe uma variante preta dele em Saint-Denis, que pode ser roubada de um NPC em um evento aleatório neste ponto do mapa. Chegando lá, tu verá um evento aleatório de latrocínio, tendo a opção de intervir ou não. Independente da tua escolha, ao lado haverá um Puro Sangue Árabe preto que tu pode roubar e depois fazer o mesmo esquema de transferir as celas. E apesar de ser da mesma raça, ele é superior ao branco em níveis de status por não ser um cavalo selvagem e ser da variante preta. E para fechar esse tópico eu vou deixar uma sugestão bem curiosa: os estábulos. Mas aí, G, tu não falou que iria dar apenas opções gratuitas? Pois é, mas tu tá com 13 mil mango no bolso, mas ainda assim tá de mesquinharia. Eu sim falei dos estábulos, mas alguma hora eu falei de comprar cavalos no estábulo. Eu vou te ensinar a roubar, porra. Tem um método bem quinta série que a galera descobriu, que inclusive eu pensei que a Rockstar ia corrigir bem rápido, mas até hoje ela cagou e não fez nada. Ele consiste em pegar uma carroça ou carruagem, entrar em um estábulo apontando a arma para cima e efetuar um disparo lá dentro. Isso vai assustar o comerciante, que vai sair correndo e fechar a loja. Quando isso acontecer, desce da carroça e começa a criar vínculo com o cavalo que tu deseja. No meu caso é um Puro Sangue Árabe preto. Quando tu atingir o primeiro nível de vínculo, sai correndo do estábulo e deixa o cavalo para trás. Tu certamente estará com a polícia na cola, então despista os homens para continuar o plano maquiavélico. Com as autoridades fora da jogada, começa a assobiar para o cavalo, que eventualmente o jogo vai fazer ele spawnar do teu lado. Nesse momento ele é a tua montaria secundária, então basta transferir as celas e já era. Com esse método tu consegue qualquer cavalo de graça, incluindo os mais caros que vão surgir nos próximos capítulos, que chegam até mesmo a ultrapassar a casa dos $1000. Eu até poderia oferecer mais opções de cavalos aqui nesse vídeo, mas aí eu estaria quebrando a promessa que eu fiz no começo desse guia, despejando um monte de spoiler para novos jogadores. Então eu vou deixar de sugestão um vídeo bem bacana, onde eu ensinei a pegar os melhores cavalos do jogo. Então assista por sua conta e risco, pois muitos deles envolvem glitches em missões da história. Mas agora que tu tem um bom cavalo, seguem algumas dicas bem interessantes. A primeira é o reanimador equino. Cara, tu não vai querer estar sem um desses quando alguma merda acontecer. O reanimador serve para situações em que o cavalo tá indo de base, geralmente quando tá perto de uma explosão, cai de um penhasco e esse tipo de situação. Ele está com a vida crítica e nesse momento tu precisa ter um reanimador, pois com ele tu pode reviver o animal e não ficar no meio do nada sem uma montaria. Tu pode comprar os reanimadores em lojas, mas caso tu seja um mão de vaca, dá pra ir neste ponto do mapa em Mattock Pond, onde tu pode conseguir uma receita para criar um reanimador potente 100% na faixa, bastando ter os ingredientes necessários. Mas caso o cavalo morra no meio do nada e tu deixa a cela para trás, saiba que tu vai perder todas as tuas armas sem exceção. Mas palma a palma, não priemos cânico. É lógico que eu tô mentindo, porque tu só perde as tuas armas de maneira temporária. Então tu pode deixar a cela para trás e seguir a tua vida, pois tu pode recuperar ela junto de todas as tuas armas ao simplesmente visitar o estábulo mais próximo. E assim como o Arthur, o cavalo também sente fome, então é importante mantê-lo sempre bom com todas as bases altas. Tu pode comprar alimentos e demais recursos em armazéns ou melhor ainda, diretamente nos estábulos. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi colher cenouras que existem espalhadas pelo mundo. Elas são boas, nutritivas para o cavalo e de graça. Um dos locais mais fáceis de conseguir é próximo do rancho do Thomas Downs, mas elas crescem em praticamente todo lugar, então basta pesquisar a localização aí no pai dos burros. Outro cuidado com o cavalo é referente à sua limpeza, já que o desempenho dele vai cair bastante caso tu deixe ele ficar igual o chauvinista do Cascão. Para limpá-lo é bem simples, bastando usar a escova que o Roséia te dá na missão Perseguido por um Ego Ferido. Basta descer do cavalo e apertar o botão de interação. Mas uma coisa que eu passei o jogo inteiro sem saber é o fato de ser possível limpá-lo sem descer. Isso mesmo, basta selecionar a escova no menu radial, estando com o cavalo parado ou andando bem devagar. Dessa forma o Arthur vai limpar ele bem rapidamente, te economizando um bom tempo. Mas caso tu seja um vagabundo preguiçoso, saiba que também é possível limpá-lo na água. Então soca ele rio adentro que aos poucos a sujeira vai sair. Agora que tu sabe como cuidar das bases do cavalo, eu vou te ensinar a subir o nível de vínculo. Além de desbloquear movimentos especiais como empinar, andar de lado e dar marcha ré, subir o vínculo
vínculo também aumenta a distância que o cavalo responde ao teu assovio, então isso é bem útil quando ele estiver longe. Para subir o vínculo não tem mistério ou fórmula secreta, basta usar os botões de interação para acariciar, seja no chão ou de cima do cavalo mesmo, já que é possível apertar o analógico e dar elogios estando montado. Isso virou um verdadeiro vício para mim, já que eu tô sempre macetando o botão e elogiando ele. Mas outras coisas simples também contam, como limpar o cavalo com a escova, dar comida e até mesmo atracar ele em postes, como aquelas bases na porta de saloons ou as bases pelas ruas de Saint-Denis. É possível fazer isso até mesmo na natureza, chegando perto de uma árvore e atracando o cavalo. Isso é algo bem simples, mas que te dá vínculo toda santa vez que tu faz. Tu vai ver que isso é bem simples e rápido, já que em poucas horas vai alcançar o nível máximo. E para encerrar o tópico cavalos, eu vou falar dos equipamentos. Tu pode comprar diversas coisas no estábulo que melhoram os atributos do cavalo, como velocidade, controle e coisas do tipo. Mas não se limita a comprar os equipamentos do estábulo, já que existem equipamentos ainda melhores que você pode fazer no armadilheiro. Funciona de uma forma bem simples, bastando tu levar uma pele perfeita de animal para ele, a vendendo e depois comprando no menu de celas. Mas para te poupar o trabalho, eu já vou te falar de antemão qual que é a melhor, a trilha da Pantera. Além de ser absolutamente linda, ela ainda diminui o cansaço do cavalo em 26%, diminui em 20% a perca de HP e, por fim, aumenta em 24% a regeneração de vigor. Mas, como o nome sugere, tu vai precisar de uma pele de pantera para fazê-la, mas tem que ser uma pele perfeita. Mais pra frente aqui no vídeo eu vou te dar as dicas de como conseguir isso, matando os animais sem estragar a carcaça. Mas voltando pra pantera, existem diversos locais de spawn do animal no jogo, mas o mais manjado é esse, próximo da cidade de Saint-Denis. Eventualmente ela vai spawnar por ali, aí basta abater o bichano e levar a sua pele para o armadilheiro mais próximo. Então abre o menu de interação, venda a pele e depois vá para o menu de celas, onde surgirá a opção de comprar a cela Trilha da Pantera. Após comprá-la, vá para o estábulo mais próximo e voa lá. Basta equipar a cela no pé de pano e ser feliz. O bom dessa cela é que tu pode passar o jogo inteiro com ela, com a tranquilidade que tu tá com a melhor cela do jogo. Então aproveita sem moderação. Chegou a hora de falarmos delas, as famigeradas armas de fogo. O jogo contém um arsenal repleto delas que vão desde revólveres de ação única até escopetas semi-automáticas. No começo do jogo, nosso arsenal é bem simples, mas aqui eu vou te ensinar a montar uma bela coleção de armas. E o melhor de tudo, sem gastar um único dólar. A primeira dica é sobre como conseguir os melhores revólveres do jogo. Você pode conseguir eles bem cedo na história, visitando o segundo salão de Valentine e conhecendo o escritor Theodore Levin. Ele lhe passa a missão de encontrar 4 pistoleiros lendários, fornecendo uma lista, do qual tu pode analisar e verificar a localização do mapa. O primeiro é o Billy Midnight, que pode ser encontrado na estação de trem de Rhodes. Após concluir a missão, tu ganha um revólver do Billy, que é uma pistola Mauser única no jogo. Apesar de ser fraca em poder de fogo, ela compensa com uma cadência de tiro absurda, sendo praticamente uma metralhadora. O segundo pistoleiro é o Emmett Granger, que pode ser encontrado na sua pequena fazenda próximo de Valentine e do acampamento Mirante Horseshoe. Após concluir a missão, tu ganha a arma do homem, que é um revólver Cattleman único, sendo bem equilibrado nas estatísticas com um poder de fogo médio combinado de uma cadência moderada. O terceiro pistoleiro é o Flaco Hernandez, que pode ser encontrado próximo de Coulter em Cairn Lodge. Após concluir a missão, tu ganha a arma do homem, que também é um Cattleman Revolver único e personalizado. Com este segundo revólver Cattleman, tu pode montar uma verdadeira dupla assassina, usando os dois simultaneamente e criando uma dupla devastadora. Nós também temos a pistoleira lendária Black Bell, mas diferente dos outros, ela não nos dá um revólver único, então tu pode deixá-la de fora dessa lista. Além desses pistoleiros que eu citei, existe outro, mas eu não vou falar sobre ele, pois caso contrário eu estaria dando spoilers pra vocês. Mas de toda forma, tu já tem 3 excelentes revólveres para começar o jogo, mas eu também vou te dar uma quarta opção que pode ser roubada no médico de Valentine, já que nos fundos existe uma operação ilegal dos O'Driscolls, que podemos descobrir espiando pela janela ou pela porta dos fundos. O complicado é que não tem como roubar essa operação ilegal sem alertar as autoridades, já que a delegacia fica logo ao lado. O máximo que dá pra fazer é minimizar a bounty não usando armas de fogo para aumentar as chances de não fazer tanto alarde, o que resulta numa recompensa maior. Para isto, basta mandar o lojista abrir a porta, aí tu equipa o arco e flecha e mata todo mundo com o auxílio do Dead Eye. Aí basta abrir o cacifo de cima da mesa para finalmente pegar o revólver Schofield. Em cima da mesa também contém uma quantia em dinheiro, então tu pode pegar para maximizar os teus lucros. Só não perde o teu tempo tentando abrir o cofre da parede, pois tem pouco dinheiro dentro, tanto que nem paga o valor da bounty pelo crime de explosão. Então só foge do lugar, ignorando os policiais e despistando eles. Agora tu faturou
capturou o revólver Schofield, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores do jogo, custando cerca de $80 no armeiro. Se tu fizer tudo certinho, não vai ter nem $10 de recompensa. Outros locais pelo mapa também fornecem boas armas, e o melhor, de graça. No armeiro de Rhodes existe uma espécie de operação ilegal que tu pode descobrir olhando por essa pequena janela. Sem entrar em detalhes para não dar spoilers, basta tu render o armeiro descendo para o porão, onde haverá uma caixa com uma Lancaster de repetição. Ele é um dos melhores rifles do jogo, custando cerca de $135 no armeiro, então é uma bela economia, principalmente levando em questão o fato de ser possível roubar toda a loja do armeiro durante essa missão, sem se preocupar com recompensas ou qualquer outro tipo de problema. Próximo de Saint-Denis, neste ponto do mapa, tu pode encontrar a família Catfish Jackson, onde na sala principal contém uma escopeta de cano duplo. Ela tá bem suja, mas basta limpá-la que ela fica 0 km. Em outra casa é possível encontrar outra escopeta. Eu tô falando da cabana da Mama Watson neste ponto do mapa. Chegando lá, desça para o porão, onde você encontrará a espingarda de repetição. Ela custa extorsivos $225 e só fica disponível no armeiro durante o capítulo 4, então essa também é uma forma de consegui-la de maneira antecipada. Em outro local é possível encontrar uma terceira escopeta, a Pump Action. Ela fica na fazenda Porter, próximo do acampamento do Mirante Horseshoe. Depois de mandar todo mundo de comes e bebes, basta entrar na casa e subir a escada de um dos cômodos. Lá em cima haverá uma caixa onde a escopeta estará guardada. Se tu pegou todas as armas que eu recomendei, agora tu tem uma boa variedade de fogo no teu arsenal, com revólveres, pistola, espingardas e até mesmo um rifle. Isso já é o suficiente para ir avançando na história do jogo, que organicamente vai te dando outras armas ao avançar da história. Mas continuando no tópico, agora eu vou responder uma das maiores dúvidas dos jogadores no início do jogo: como eu equipo 2 revólveres ao mesmo tempo? Essa dúvida é bem comum, já que visitando o armeiro e armadilheiro nós encontramos uma boa variedade de coldres, cartucheiras e demais acessórios, mas nada que nos permita portar 2 armas ao mesmo tempo. Bom, pelo incrível que pareça, para poder portar 2 armas ao mesmo tempo, tu precisa avançar na história. Quem diria não? Mas a notícia boa é que a missão fica logo no capítulo 2, e caso tu seja aquele tipo de jogador que pula cutscenes, o equipamento pode acabar passando batido. Eu não vou entrar em detalhes sobre a missão em questão para não dar spoilers e tudo mais, mas é uma missão com Micah Bell em Strawberry. E para finalizar, eu vou dar a dica de manutenção das armas. Tu pode notar que com o tempo elas vão perdendo a eficácia, emitindo até mesmo uma fumaça preta após o disparo. Isso acontece por causa da sujeira, que surge de tempos em tempos ou quando tu entra com elas na água. Mas isso é bem fácil de resolver, bastando comprar óleo para armas no armeiro e demais estabelecimentos comerciais. Aí basta selecionar a opção de limpá-la e voa lá, a arma tá limpa. Também dá para fazer isso automaticamente no armeiro, e apesar de custar uma grana, ajuda a economizar um tempo. E aproveita que tu já tá no armeiro e personaliza as tuas armas, já que além de deixá-las mais elegantes, tu também pode melhorar a performance com algumas modificações, como alongamento de cano, raiamento e por aí vai. O quarto e último grande tópico desse vídeo é a caça, que apesar de parecer simples, é uma verdadeira dor de cabeça para muita gente, já que diferente do primeiro Red Dead, ela é bem mais aprimorada e chatinha em alguns sentidos. O primeiro passo é aprender a coletar uma carcaça perfeita, pois tu já deve ter percebido que o animal que tu matou estava com apenas 1 ou 2 estrelas de condição. Isso pode ser por conta do próprio animal, que não é de boa qualidade, ou por conta do método que tu abateu ele, usando a arma errada ou acertando o tiro em um local inapropriado. Para caçar animais médios como veados, por exemplo, prefira rifles como a Lancaster ou até mesmo o arco e flechas, que possuem um poder de fogo mediano e que não irão estragar a carcaça. Ao avistar o animal que tu pretende abater, mira nele com a arma ou binóculo para descobrir a sua condição. Se a tua intenção for apenas cozinhar a carne, pouco importa a quantidade de estrelas, mas se tu quiser vender ou criar algum equipamento, opte apenas por animais com condições perfeitas que possuem 3 estrelas. Aí basta ativar o Dead Eye, que vai revelar os pontos letais do animal para você acertar, que geralmente são o pescoço e o coração. Você também pode chamar a atenção do animal, o que fará ele olhar para você por alguns segundos, dando uma boa janela de oportunidade para um disparo letal. Mas toma cuidado para não perder a janela, pois caso contrário ele vai fugir e tu vai precisar rastreá-lo. Mas após acertar o disparo com sucesso, basta se aproximar do animal e pegar as carnes. Talvez ele ainda esteja vivo quando tu chegar perto agonizando de dor, então basta pegar a faca e acabar com o sofrimento do coitado. O teu cavalo tem a capacidade de levar um animal médio ou grande, uma pele e 2 aves penduradas em cada lado, mas uma forma de aumentar a capacidade é levando um cavalo secundário para a caça, já que tu consegue ao menos colocar mais uma pele e animal no lombo do cavalo, praticamente dobrando a tua capacidade de transporte. Mas passando de animais médios para pequenos, nós temos
temos animais menores, como pássaros, coelhos e afins, que você vai sempre arrombar a carcaça caso os abata com as armas normais. Para evitar isso, vai ser necessário recorrer a armas de menor potencial ofensivo, como o arco e flechas, por exemplo. Entre os vários tipos de flechas, existe a flecha para caça pequena. Com ela, tu pode matar pássaros, coelhos e afins sem preocupação, já que não vai estragar a carcaça do animal. No começo do jogo, tu ainda não tem essa flecha, mas basta reunir os seguintes ingredientes: uma pena de pássaro, uma pena normal e uma munição de espingarda. Com os itens em mãos, basta abrir o menu e ir em criações. Lá na aba munições, tu vai encontrar a flecha pequena. Aí basta criar e ser feliz. Outra opção para caçar animais pequenos é adquirindo rifle anti-pragas. Apesar de ser uma arma de fogo, ela não foi feita para ser usada em combate ou animais maiores, já que possui um calibre bem baixo. Ela funciona de maneira similar ao arco com a flecha pequena, com a vantagem de ser mais versátil, já que tem a capacidade de 14 tiros por pente. Ela pode ser adquirida já no capítulo 2, custando cerca de $72 no armeiro, mas ela também pode sair de graça caso tu tenha a edição especial ou Ultimate do Red Dead 2. Lembrando que tu pode comprar essas edições na loja Friga Games, com o jogo estando com baita desconto de 15% para os inscritos do canal do AEG. Mas para ganhar esse desconto, tu tem que usar o cupom SUMMER 2024. Lembrando que ele também é válido para todos os jogos da loja, incluindo lançamentos, então clica no primeiro link da descrição. Agora que tu já sabe abater os animais corretamente, eu vou te ensinar uma pequena dica para acelerar o processo, pois convenhamos, ao farmar itens como carnes e peles, se torna meio maçante ficar assistindo às animações de esfolamento, principalmente se tratando de animais maiores, como o urso por exemplo. Mas uma maneira de agilizar o processo e pular essa animação de esfolamento é pegando teu cavalo e o posicionando logo ao lado da carcaça. Caso tu posicione ele certo, o Arthur simplesmente ignora a animação e a pele surge nas tuas mãos, te economizando alguns bons segundos. Essa tática é praticamente milenar, funcionando desde o saudoso Red Dead 1 de 2010. Só toma cuidado para não pisotear a carcaça com o teu cavalo, pois assim tu pode arruinar a qualidade da pele. E falando na qualidade da pele, existe um atributo no jogo que pode te ajudar bastante a conseguir carcaças de boa qualidade. Ele consiste em conseguir um amuleto especial que nós podemos fazer no contrabandeador após caçar um animal lendário. Depois da missão de caçar o urso com o Roséia, ele nos presenteia com um mapa que contém a localização desses animais. O que nós estamos procurando é o cervo lendário que fica localizado neste ponto do mapa próximo da cidade de Strawberry. Diferente dos animais normais, tu não precisa se preocupar com a qualidade da pele no abate, já que, por se tratar de um animal único e lendário que não aparece mais no jogo depois de tu matar, a Rockstar não te dá a oportunidade de melar tudo. Então pode pegar o teu rifle ou arco e meter um tiro limpo na cabeça. Depois disto, basta colocar um animal no cavalo e levar até o armadilheiro mais próximo, que fica a menos de 2 minutos desse local. Inclusive, aqui vai uma dica: caso tu perca o animal lendário durante o trajeto, seja caindo de cavalo, morrendo ou coisa do tipo, não precisa se preocupar, pois apesar da carcaça sumir do teu cavalo, ela vai ser transportada para o armadilheiro mais próximo. Mas voltando pro assunto, chegando no armadilheiro, basta vender a pele e depois partir para a loja clandestina mais próxima, pois é com ele que nós vamos conseguir o amuleto. E voa lá, pela bagatela de $22 tu conseguiu um dos melhores amuletos do jogo, que aumentam muito as chances de tu conseguir uma carcaça de boa qualidade. Na prática, esse amuleto aumenta um pouco a tolerância no dano que tu pode fazer nos animais sem comprometer a qualidade dela. Então ele vai ser bem útil em futuras missões, das quais eu não vou citar para não dar spoiler. Existem muitos outros amuletos e talismãs no jogo, dos quais tu pode conseguir abatendo os diversos animais lendários disponíveis, mas uma menção honrosa fica pro amuleto de cervo, que aumenta em 10% a quantidade de dinheiros que tu ganha pilhando corpos. Eu prometo fazer um vídeo exclusivo sobre isso em breve, falando sobre todos os amuletos. Então assim que eu fizer, eu vou voltar aqui nesse vídeo e colocar um card para tu clicar. Agora que eu terminei os 4 tópicos principais, eu vou dar uma série de dicas rápidas e gerais que podem te ajudar muito na tua jornada. A primeira dica é fazer saves manuais de tempos em tempos, além do save automático. Isso é bem importante, pois cria um ponto de restauração na história, caso tu faça alguma cagada em uma missão e queira reverter a situação, ou queira simplesmente testar todas as possibilidades. O meu conselho é fazer um save manual no começo de todo o capítulo. A segunda dica é a conquista Garoto de Recados, onde em todo o capítulo os membros da gangue te solicitam um item, do qual tu precisa comprar ou achar no mapa para dar para eles. O meu conselho é que tu faça essa conquista o mais rápido possível, pois ela é a única perdível no jogo. Então caso tu não faça ela antes do capítulo 6, já era. Para ganhá-la, tu vai ter que voltar e jogar todo o jogo desde o começo. A terceira dica é referente ao acampamento da gangue. Em um post eu perguntei qual a dica mais importante para os novos jogadores, e o público do AEG foi unânime:
passar um tempo no acampamento entre as missões. Isso te permite escutar diálogos únicos, onde os personagens repercutem sobre as missões, acontecimentos da história e muito mais. E nessa seara tem as missões de roubo dos personagens, que apesar de não darem conquista, são perdíveis. Nelas tu sai com os membros da gangue para fazer alguma atividade, conhecendo toda a história de origem desses personagens. Todas são ótimas e valem muito a pena. A quarta dica são os eventos aleatórios. Eles acontecem o tempo todo durante a exploração, e muitos deles tu ajuda uma pessoa que tá em perigo a encontrando tempos depois em alguma cidade, onde ela vai te oferecer um item grátis como agradecimento. Alguma dessas vezes o item pode ser no armeiro. Isso te permite comprar uma arma cara totalmente na faixa, então não dispensa a oportunidade. A quinta dica é útil para os casos em que o teu cavalo morre e tu tá muito longe da cidade, mas não quer perder honra roubando um cavalo. Nesses casos tu pode usar a opção de chamar alguém andando de carruagem, apertando o direcional para cima e solicitando uma carona. Caso o motorista aceite, ele vai te levar para a cidade mais próxima totalmente de graça. Os únicos pontos ruins são a ausência de diálogo durante a viagem e a impossibilidade de pular o trajeto. A sexta dica são as receitas, pois ao decorrer do jogo tu encontra diversas que te ensinam a como fazer munições e flechas diferentes, tônicos para o Arthur e o seu cavalo, alimentos e muito mais. Tu pode comprar algumas receitas nas lojas, mas outras podem ser encontradas apenas pelo mapa. Eu negligenciei muito as receitas na minha primeira jogatina, o que me fez ter uma experiência não tão rica em armas, pois tu pode fazer muita coisa legal com elas. A sétima dica é bem besta, mas pode te economizar um bom tempo. Sabe quando tu tá nos submenus de pausa e para voltar pro jogo tu tem que apertar o botão de voltar diversas vezes? Isso leva bastante tempo e é bem chato. Mas para pular toda essa ladainha, basta tu segurar o botão de voltar e tu retorna instantaneamente para o jogo. Essa dica funciona em todos os menus, incluindo o mapa. Falando em mapa, a oitava dica é sobre o site RedDead2Map.com. Ele contém o mapa do jogo, mas com o plus de ter todos os itens marcados. Tu pode ver a localização de todos os itens colecionáveis, tesouros, lugares para roubar, pontos de interesse e muito mais. Ele contém até mesmo um menu, onde tu pode filtrar só o que tu quer ver. Isso é uma verdadeira mão na roda. A nona dica é sobre os animais, pois no jogo contém duas conquistas bem chatinhas, a arrancando couro e zoólogo. Para conseguir elas, tu tem que estudar todas as espécies de animais do jogo, também esfolando todas. Então a dica aqui é criar o hábito de estudar todos os animais que tu ver pela frente. Tu pode usar a tua arma ou binóculo e sempre que ver um animal que não estudou, ou estude e logo depois o mate, para já esfolar ele logo e adiantar a conquista. No total existem 150 espécies no jogo, então com esse método tu já adianta um pouco o trabalho. E apesar dos animais de Guarma serem exclusivos da ilha, eles não contam para essas conquistas, então não te preocupa caso tu não tenha caçado os animais por lá. A décima dica é útil quando tu for caçar um animal, como um veado por exemplo, mas não tem a arma certa para fazer um abate limpo. Nesses casos, tu pode laçá-los e imobilizá-los, chegando perto e os abatendo com o auxílio da faca. Isso garante que tu não estrague a carcaça. Só toma cuidado, pois o vigor do Arthur vai sendo drenado enquanto tu caminha em direção ao animal. Então tenta descer do cavalo estando o mais próximo possível. A décima dica é sobre a sujeira do Arthur, pois assim como o cavalo, nosso protagonista também fica sujo, prejudicando as bases de vida. Para ficar limpo, tu pode tomar um banho em hotéis ou dar um mergulho em algum lago ou rio, mas existe um método bem mais rápido de limpar um personagem que leva poucos segundos e pode ser feito diretamente do cavalo. Basta abrir o menu e ir na opção de roupas, alternando para a roupa de inverno e depois retornando para a roupa principal. Dessa forma ela fica limpa instantaneamente e tu evita uma surra da Greenshaw. A última dica e 13ª dessa lista é referente às autoridades. Elas são bem presentes no jogo e existe uma maneira bem simples de despistá-las sem nem mesmo precisar fugir do local do crime. Para isto basta se esconder atrás de uma árvore ou arbusto. Tu vai ter a certeza que está escondido ao olhar no minimapa e ver que o ícone do Arthur está mais fraco do que o comum. Nestes cenários tu está escondido de todas as pessoas e caso tu espere um tempo e os xerifes não te vejam, tu pode perder o teu nível de procurado sem nem mesmo sair do local do crime. Só toma cuidado para eles não te verem depois, pois assim o nível de procurado pode voltar, principalmente se a tua identidade tenha sido revelada. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem diferente e bacana para esse começo de ano, onde eu tentei reunir o máximo de dicas possível, mas eu tenho certeza que eu devo ter esquecido alguma coisa. Então vamos transformar o campo dos comentários em uma extensão desse vídeo, com todo mundo escrevendo a sua própria lista de dicas. Assim tu compartilha tudo que aprendeu, ajudando os novos jogadores e fazendo a comunidade crescer cada vez mais. Só obviamente não coloca nada de spoilers, pois caso contrário eu vou ter que remover o comentário. Mas antes de terminar o vídeo, eu gostaria de falar que se tu quiser comprar o Red Dead 2 ou outro jogo com 25% de
desconto, o lugar certo é lá na loja Friga Games com o cupom SUMMER 2024. Ele é válido por tempo limitado, então aproveita agora mesmo clicando no segundo link da descrição. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!